Já que Bolsonaro defende tanto assim o isolamento vertical, mesmo sem ele ter qualquer tipo de embasamento científico ou respaldo técnico teórico para defender essa situação, nós deveríamos acatar o isolamento vertical para um caso específico, o próprio Bolsonaro. O que é o isolamento vertical? O isolamento vertical é o isolamento que você pega somente pessoas que estão no grupo de risco, idosos ou pessoas que estão com uma saúde fragilizada, e você isola somente essas pessoas. Essa é uma estratégia que é uma estratégia defendida por Bolsonaro como sendo um plano alternativo, mesmo ele tirando isso da cabeça dele, não tendo qualquer tipo de respaldo técnico, científico, como eu já falei no começo do vídeo. Das grandes questões desse isolamento vertical é que você não consegue implementar isso nas comunidades, nos bairros mais desfavorecidos, onde várias pessoas moram na mesma casa. Não tem como você evitar o contato dos idosos com essas pessoas. E outra, metade da população brasileira infectada com o vírus que tiveram sintomas graves tem menos de 50 anos, menos de 60 anos, ou seja, metade da população brasileira que apresenta sintomas graves não faz parte do grupo de risco. Grupo de risco esse que são pessoas com mais de 60 anos, que o próprio presidente Jair Bolsonaro faz parte. E mesmo que o Bolsonaro fale que ele tem um físico de atleta, né? Ele tem um passado de atleta, que não consegue fazer uma flexão de braço, ele fica parecendo um frango bicando frango ciscando, bicando milho. Vocês já devem ter assistido aquele filme Moana. Bolsonaro fazendo flexão de braço parece aquele frango da Moana, aquele galo da Moana ciscando, bicando o chão. É ridículo, é parvo, é patético. Mas ele fala que ele tem um passado de atleta. Só que no passado de Bolsonaro também tem uma facada. Tem uma facada, bolsa de colostomia, cirurgias, complicações. Então a saúde de Bolsonaro, ela não é mais uma saúde 100%. Mas mesmo assim, Bolsonaro acreditando que ele é imune, porque possivelmente ele já pegou o vírus, e por isso que ele é tão confiante, o que ele fez? Saiu às ruas na manhã desse domingo lá em Brasília. Essa é uma reportagem aqui do portal Terra. Bolsonaro visita comércios e cumprimenta populares. Em meio à pandemia do novo vírus, Bolsonaro foi visitar vários comércios locais ainda abertos na capital federal. O presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada nesta manhã de domingo, pelo acesso à residência oficial da vice-presidência, o Palácio do Jaburu, evitando assim o contato com a imprensa. Em meio à pandemia, Bolsonaro, que tem 65 anos, foi visitar vários comércios locais ainda abertos em Brasília. Agora começa a entender as pessoas que falam que está difícil manter os idosos em isolamento. No caso, Bolsonaro, está difícil mantê-lo na casa dele, né? O que nós deveríamos fazer é colocar em prática o isolamento vertical. Pegar Bolsonaro, colocá-lo numa camisa de força e colocá-lo em isolamento dentro de algum instituto, dentro de algum centro psiquiátrico, porque essa é a única forma que nós podemos fazer para conter o presidente Bolsonaro. Acredito que essa possibilidade da interdição, que estão pessoas dizendo com um teste psiquiátrico mostrando que Bolsonaro não tem as plenas faculdades mentais para ocupar o cargo, poderia ser uma boa, poderia ser algo viável, porque Bolsonaro ele insiste em desrespeitar, ele insiste em passar por cima das instituições, ele acha que as leis, ele acha que as normas, ele acha que tudo está abaixo dele, inclusive a população brasileira. Então ele desrespeita, ele incentiva as pessoas a irem para a rua, ele acha que a economia é mais importante do que a saúde. O problema é que o Bolsonaro ele não consegue entender. Ele não entende, é difícil desenhar para ele, porque ele é tonto, não há outra palavra, ele é tonto, ele é limitado. Ele não entende que se as pessoas ficarem contaminadas, se as pessoas ficarem doentes, de qualquer modo elas vão ter que fazer uma quarentena forçada, porque elas vão ficar afastadas do trabalho para não transmitir o vírus para outras pessoas. Então já vai haver também uma quarentena. Bolsonaro não entende que se nós tivermos uma quantidade muito grande de infectados, o sistema de saúde colapsa. Você acaba lotando as UTIs com pacientes com o vírus, e aí o que acontece? Tem um acidente de carro, não tem UTIs. Tem um infarto, não tem UTIs. São mortes correlatas. O grande problema de Bolsonaro é que ele não entende que essa não é simplesmente uma crise de saúde. Ele não é apenas uma crise igual a influenza 1, igual a H1N1, que você acaba afetando um indivíduo somente. Essa é uma crise que ela é séria, ela é grave, porque ela atinge toda a sociedade em diferentes espectros. Você tem um problema na saúde, você tem o problema do distanciamento social, as pessoas elas ficam isoladas, você tem o problema da economia, então as pessoas, por conta desse vírus,
vão perder o emprego, vão ter dificuldades, você tem uma redução da atividade econômica, então não é somente uma crise da saúde, ele é uma crise que pega toda a sociedade. Mas esse é um problema muito grande. Bolsonaro não é o presidente das grandes coisas, Bolsonaro é o presidente das pequenas causas, por isso que ele fica fazendo essa picuinha tonta, tentando politizar esse assunto. Não saiam às ruas, incentivando a população a irem para a sua própria morte, irem para a sua própria ruína. E aí Bolsonaro, depois de modo covarde, ter apagado, né, e negado que fez propaganda contra o isolamento, porque as redes sociais de Bolsonaro e de seus filhos, elas ficaram cheias de propaganda, cheias de mensagem para quebrar o isolamento, pedindo para que as pessoas saíssem às ruas, falando que o Brasil não poderia parar, que o Brasil teria que continuar trabalhando. E gastou até dinheiro público, quase 5 milhões de dinheiro público foram gastos para fazer propaganda contra a política do isolamento, uma propaganda macabra, fazer uma propaganda que acaba culminando com a morte de pessoas. É um crime contra a humanidade, é um crime contra nós brasileiros o que Bolsonaro está fazendo. Ele é um presidente criminoso, tendo atitudes criminosas, e por isso nós deveríamos implementar esse isolamento vertical somente com o Bolsonaro, colocá-lo dentro de uma sala psiquiátrica, isolado de todo mundo, para que ele não transmita a loucura dele para outras pessoas, porque o que ele está fazendo coloca toda a sociedade brasileira em um enorme risco, porque nós temos 50% das pessoas com casos graves registrados têm menos de 60 anos. E a política feita pelo Mandetta, que está sendo muito elogiada, é uma política porca, uma política capenga, porque não são todas as pessoas que estão sendo avaliadas, que estão sendo diagnosticadas, que estão passando pelo exame. Se a Coreia do Sul teve uma ação que foi muito efetiva contra a propagação do vírus, sendo poucas mortes, foi porque houve testes e exames em larga escala. A população precisa ser testada, a população precisa ser verificada para saber se nós estamos contaminados ou não. Porque se eu estou contaminado, eu deixo de sair de casa. Porque se eu sou um profissional que está trabalhando, por exemplo, um frentista, que está os postos de gasolina continuam abertos. Mas se eu sou testado e vejo que eu estou doente, eu não vou trabalhar, porque eu vou ter contato com outras pessoas, então eu já fico em casa. E isso ajuda a reduzir o contágio, a propagação do vírus. Mas Mandetta não quer fazer isso juntamente com os governadores. Por quê? Porque existe uma pressão política para isso, é óbvio. Hoje no Brasil, os casos eles estão sendo subnotificados. O número de infectados é muito maior do que esse apresentado pelo governo federal e também pelos governadores. É muito maior. Só que, por que nós não temos o número real? Porque a maioria das pessoas contaminadas não sai de casa, não são casos graves, então nós não temos os testes, nós não fazemos o exame. O governo ele só faz o exame naquelas pessoas que estão apresentando casos graves, ou seja, aqueles que vão ao hospital. Só que o problema não é esse. Se eu estou infectado e estou tendo sintomas que parecem de uma gripe, eu posso transmitir esse vírus para outras pessoas, principalmente se eu estiver trabalhando. Então é um desrespeito, é jogar com a vida das pessoas, e todos aqueles que adotaram o isolamento social tardio se arrependeram. Donald Trump se arrependeu. Olha só o que está acontecendo em Nova York. Até o dia 21 de abril, metade da população da cidade de Nova York vai estar contaminada pelo vírus. E segundo palavras do próprio prefeito Bill de Blasio, os Estados Unidos já é o primeiro país a passar da marca dos 100 mil casos. Ultrapassou a China e possivelmente o número de mortos dos Estados Unidos vai ultrapassar o número da Itália, porque os Estados Unidos não têm um sistema público de saúde, é um sistema privado, é um sistema caro, não são todas as pessoas que têm acesso à saúde. Então é possível que o número de mortos dos Estados Unidos seja maior do que de Itália e França. Itália e Espanha, a população também é uma população maior. É uma situação muito, mas muito crítica dos Estados Unidos. Hoje é o epicentro de toda essa pandemia. Também nós temos que lembrar de Boris Johnson. Boris Johnson adotou no início uma política de imunidade da população, uma imunização coletiva, podemos dizer assim. Ele queria que todas as pessoas ficassem contaminadas e dessa forma a imunidade das pessoas com relação ao vírus seria plena. Só que o que aconteceu? Crise no sistema de saúde britânico. Boris Johnson, o próprio primeiro-ministro, pegou a doença e agora está isolado e defende a política do isolamento. O prefeito de Milão pede desculpas à população por conta da demora para tomar uma atitude e poupar milhares de vidas. Ele não fez isso. Ontem eu comentei a live do Ciro Gomes com o Eduardo Moreira e eu trouxe cenários que a Imperial College of London fez
com relação ao vírus. Se nós tivéssemos, são 5 cenários, se nós tivéssemos tomado as medidas necessárias, política de isolamento, se nós não fizéssemos a política de isolamento, a quantidade de mortos. E pelos dados, pelos 5 cenários, nós temos 2 que são o melhor cenário e o que é o pior cenário. Esses 2 eu descarto. Mas pegando esses 3 cenários, a previsão são de 200 a 600 mil mortes aqui, aqui no Brasil. O link do vídeo vai estar aqui na descrição para que você possa ver esses números e entender um pouco mais. E fica a pergunta para o Bolsonaro que o Mandetta fez em uma reunião ontem, uma reunião muito tensa. O Brasil está preparado para ver caminhões do exército carregando corpos, como se fossem os barqueiros do inferno das tragédias gregas, carregando as almas das pessoas, como nós estamos vendo na Itália? Nós estamos preparados para isso, Bolsonaro? Eu achei que depois da conversa com o Mandetta, da pressão, Bolsonaro iria recuar, mas Bolsonaro não recua. Bolsonaro permanece sendo tonto, Bolsonaro permanece sendo parvo e Bolsonaro permanece sendo criminoso, porque o que ele está fazendo, desrespeitando, incentivando as pessoas a saírem às ruas, é um crime contra nós brasileiros. É um crime contra a República, porque não existe nada mais republicano do que o público, ou seja, nós. Mas Bolsonaro não se importa com as nossas vidas, não se importa com o povo brasileiro. A loucura tomou conta da mente de Bolsonaro, que já não era muito sã. E nós chegamos nesse nível de insanidade presidencial que vai custar muitas vidas. Se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo. É importante essa reflexão chegar à maior quantidade de pessoas possíveis para que a gente possa tentar impedir que pessoas sejam contaminadas e que pessoas morram. É muito importante. Se você continue fazendo a política do isolamento, continue tomando as devidas precauções, fique em casa, lave muito bem as mãos com álcool gel. Você não tem álcool gel, é só usar aquele álcool Zuluzão mesmo para lavar as mãos, ou água e sabão. Água e sabão já resolve muitos dos problemas. Então, tome muito cuidado, vamos continuar nos protegendo, também nos protegendo de Bolsonaro, que tem sido o pior agente propagador dessa doença. Se você quiser, você também pode me seguir no Twitter, é @profleoficial.